E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão falando a meu respeito? E eles disseram, uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos concordam com Pedro? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De quem é o templo Batista Maranata? De Jesus Cristo, minha igreja. E a igreja é um lugar de proteção. Proteção para a sua família, proteção para o seu casamento e proteção para os seus filhos. Se uma esposa me perguntasse nesta manhã, se a Mônica me perguntasse: pastor Rômulo, como eu posso garantir que daqui a 10 anos o Felipe estará me amando, me amparando, cuidando de mim e de nossos filhos? Eu responderia: Mônica, o maior lugar de proteção é a igreja. Garanta que o seu marido seja um crente firme, fiel e dedicado a Deus. E essa é a resposta que eu daria para todas as demais esposas, e é o que eu tenho ensinado para todos os casais ao longo dos anos. A igreja é um lugar de proteção. Jesus prometeu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o inferno é qualquer lugar que causa sofrimento. O adultério causa sofrimento, o divórcio causa sofrimento, as drogas causam sofrimento, a morte prematura causa sofrimento. E eu digo para vocês, a igreja é um lugar de proteção. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está falando do poder da igreja local. O irmão Cleto, ele tem convicção que as bênçãos que têm sido derramadas sobre ele é resultado da igreja local. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Podem se assentar. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, prepare o nosso coração para receber a sua santa palavra. Já fizemos a leitura do texto, que já muito nos abençoou, mas agora, Pai, nos ajude a discorrer sobre este texto, de uma forma que a igreja seja abençoada, libertada e seja edificada. No nome de Jesus, amém. Eu quero falar nesta manhã sobre os 3 temas mais importantes da Bíblia, os 3 temas principais da palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse. Quais seriam então os 3 assuntos mais destacados na palavra de Deus? Vamos limitar aos 4 evangelhos. Quais seriam os 3 assuntos mais destacados nos 4 evangelhos de Jesus? E eu já vou dar a resposta. O tema mais importante é Jesus Cristo. Amém? É a pessoa dele e a obra dele. O segundo tema mais importante é a cruz do Calvário. O Calvário é, sem sombra de dúvida, o lugar mais importante do mundo. E o terceiro tema mais importante é a nossa transformação de vida. A nossa missão neste mundo é a de sermos transformados. Dia após dia, momento após momento, nós estamos buscando a imagem de Jesus Cristo em nós. A Bíblia destaca a importância de várias trilogias que chegaram até a nós através da inspiração do Espírito Santo de Deus. A mais famosa de todas é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
E cada um deles está trabalhando agora mesmo na nossa edificação. Mas também tem as 3 virtudes mais importantes da vida cristã. Eu também chamo essas virtudes de dons espirituais: a fé, a esperança e o amor. E a Bíblia ensina que um dia nós não vamos mais precisar de fé e nem de esperança, porque estaremos eternamente na presença do Pai. Mas o amor permanecerá por toda a eternidade. O Dr. Bob Jones Jr., ele foi chanceler da escola onde eu estudei, de onde eu me formei. Ele costumava reunir os jovens da universidade, os pregadores, e ele dizia para os futuros pregadores, e eu fazia parte deles, e ele dizia: jovens, quando vocês estiverem no ministério, vocês precisam falar muito sobre o que Deus fala muito, e falar pouco sobre o que Deus fala pouco, e não falar nada sobre o que Deus não fala. E eu creio que eu tenho obedecido a esta recomendação. Nosso ministério é um ministério que enfatiza muito o que Deus enfatiza. Fala pouco sobre o que Deus fala pouco, e nós evitamos assuntos que não façam parte da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nossa igreja não é lugar para especulações. Realmente nós queremos ficar dentro da Bíblia. Ou seja, nós devemos buscar os temas mais importantes da palavra de Deus e falar sobre eles. Paulo era assim. Veja o que ele disse em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. O que vem a seguir? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós enfatizamos o fato de que nós somos pecadores. Nós pecamos, nós falhamos. E nós enfatizamos também que Jesus Cristo veio justamente para nos resgatar do pecado, nos salvar desta maldição. Mas quais são os 3 temas mais importantes em sua vida? Porque você também, com certeza, enfatiza certos assuntos. Alguns teriam que dizer: pastor, para mim, os 3 temas mais importantes é o trabalho, a saúde e o lazer. Eu estou vivendo para trabalhar, ganhar dinheiro. Eu também estou fazendo de tudo para ter uma saúde perfeita. E eu gosto muito de diversão, de descanso. Eu gosto de aproveitar a vida. Mas outros poderiam estar dizendo: para mim, os temas principais é Deus, família e igreja. Mateus destaca os 3 temas mais importantes da Bíblia, e eu diria do Novo Testamento. O primeiro de todos é Jesus Cristo. No verso 13, Jesus fez a pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Esta é a pergunta mais importante do mundo. Quem é Jesus Cristo? Ele fez a pergunta no meio de várias crenças religiosas e diversidades culturais, mas ele buscava apenas por uma resposta. Alguns dizem que ele foi um profeta menor que Maomé. Outras religiões dizem que ele foi um anjo criado por Deus. E há quem diga que ele foi um espírito que alcançou a perfeição. Mas Paulo disse que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Criador e ele é o centro do universo. Veja, Colossenses 1, 16 a 17. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glória a Deus, Jesus Cristo é Deus. E quem dizem as pessoas ser Jesus Cristo? Bom, existe a resposta popular, verso 14. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Veja você que todos esses homens eram pessoas admiráveis, eram verdadeiros heróis da fé. Mas
essas respostas estavam erradas. Não basta apenas comparar Jesus Cristo com as melhores pessoas do mundo. É preciso saber quem realmente Ele é. Vários anos atrás, no dia da posse do presidente americano George Bush, o filho, 2 pastores evangélicos tiveram o privilégio de orar na inauguração daquele presidente. E o primeiro pastor, ele fez questão de seguir o protocolo. Ele não citou o nome de Jesus nenhuma vez durante a sua oração. Ele orou apenas a Deus, porque Deus é um nome genérico. Todas as religiões têm um Deus. Então podia ser o Deus de qualquer uma daquelas religiões ali representadas. E ele foi cuidadoso, ele foi politicamente correto, para não ofender as demais religiões representadas naquele dia. Mas depois dele, veio outro pregador afrodescendente, representando a minoria dentro do seu país. E aquele pregador afrodescendente, com toda a sua energia, com toda a sua emoção, ele começou a orar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele começou a oração agradecendo a Jesus Cristo, ele começou a oração exaltando a Jesus Cristo, na presença dos poderosos, na presença dos senadores, congressistas, na presença dos juízes da Suprema Corte, e sabendo que estava sendo televisionado para o mundo inteiro, ele começou orando em nome de Jesus Cristo. E ele ainda citou Filipenses 2, verso 10. Vamos todos citar? Filipenses 2, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? E naquele momento, meus amados irmãos, você podia perceber o constrangimento na face das pessoas. Por mais de 3 meses, a mídia internacional, a mídia americana, crucificaram o presidente George Bush e aquele pregador afrodescendente. Como que eles ousaram falar de Jesus Cristo na inauguração do presidente dos Estados Unidos da América? Qual é a verdadeira resposta a respeito de Jesus? Você viu a resposta popular? Ele pode ser qualquer um, menos Deus. E a resposta impopular foi a de Pedro, no verso 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos acreditam nisso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nunca vou me esquecer do Papa João Paulo II, quando visitou o Brasil, na década de 80, e ele encheu o Maracanã com mais de 120 mil pessoas. Naquela época cabiam mais de 120 mil pessoas no Maracanã. Era perigoso, né? Mas cabiam. E aquela multidão começou a dizer: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. E humildemente o Papa veio ao microfone e disse: Noi, noi, eu não sou eu Cristo, eu não sou eu Cristo. E ele não permitiu que as pessoas o chamassem de Cristo. Amém, irmãos? Podemos dizer que Jesus foi um profeta, não ofende, um revolucionário, não ofende, um pensador da sua época, não ofende. Mas quando nós apregoamos, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, o mundo se ofende. Por quê? Porque se isso for verdade, e é verdade, então o mundo está perdido. As pessoas estão perdidas. Pilatos lavou as mãos, mas no fundo do coração ele ficou pensando: e se ele realmente for o verdadeiro Filho de Deus? Eu estou perdido. Os soldados que o crucificaram, o machucaram, o mataram, também ficaram pensando: e se ele realmente for o Filho de Deus, nós estamos perdidos. E assim também, hoje de manhã, os homens estão fazendo pouco caso de Jesus, fazendo pouco caso da casa de Jesus, fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus. E muitos estão roubando, matando, adulterando, idolatrando, mas no fundo do coração, eles se perguntam:
E se Jesus for realmente o Filho de Deus, e a resposta todo mundo sabe, estamos perdidos. O mundo não quer nada com Jesus, e o mundo não quer nada com Deus. Infelizmente, nós podemos ver essa tendência também entre as nossas igrejas, entre os filhos de Deus, onde as pessoas, elas querem um pouquinho de Jesus, mas não muito. Elas querem um pouquinho da Bíblia, mas não muito. Elas querem um pouquinho da oração, mas não muito. Elas sabem colocar limites à sua vida cristã, mas não pode haver limite. Nós temos que permitir que Deus nos use e nos encha com todo o seu poder. Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, Cristo tem que ser o centro da minha vida. Amém, irmãos? Ele é o assunto mais importante da Bíblia, mais importante da vida, e também será o mais importante após a nossa morte. Você se lembra, alguns anos atrás, o rei Roberto Carlos. O Roberto Carlos não faz parte da geração de jovens, né? Mas com certeza ele faz parte da geração aqui dos mais adultos. O rei Roberto Carlos, ele fez uma apresentação em Jerusalém. E no seu repertório, ele fez questão de cantar Jesus Cristo, eu estou aqui. Essa música deve ser dos anos 70. E ele cantou Jesus Cristo, eu estou aqui. E Jesus deve ter olhado para ele lá de cima, né? E deve ter dito, eu sei onde você está, Roberto. A pergunta é, se você sabe onde eu estou. E ele está no centro da palavra de Deus. Amém, irmãos? E ele está na igreja. Porque onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu também estarei entre elas. João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo, então, é o principal tema, é o principal assunto dentro da palavra de Deus. E quantos concordam, Jesus Cristo é o tema principal do Templo Batista Maranata? Em segundo lugar, o tema mais importante do Novo Testamento é a cruz de Cristo, é a cruz do Calvário. Agora lemos, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até aqui, Jesus havia ocultado o seu sacrifício. Ele não havia revelado ainda a sua verdadeira missão. Ainda era segredo que Jesus Cristo haveria de morrer na cruz do Calvário e haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Ele não ventilava a respeito desse assunto. Mas aqui, neste momento, Jesus revelou a sua missão. Não seria mais segredo, não seria mais nada oculto. A partir deste ponto, a cruz, ela não seria mais um mistério, mas uma necessidade para a salvação dos homens. E nesta manhã, todas as pessoas do mundo, e todas as religiões do mundo, são separadas através da cruz de Cristo. Todos nós estamos separados nesta manhã através da cruz de Cristo. Primeiro, meus irmãos, Satanás odeia a mensagem da cruz. Veja como ele odeia no verso 23. Ele usou o apóstolo Pedro para tentar dissuadir Jesus a respeito do Calvário. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja você que o mesmo Pedro, que momentos antes disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ele está sendo usado pelo diabo
para impedir a cruz de Jesus. Isso ensina que nenhum de nós aqui está isento de ser usado pelo diabo. Nenhum de nós aqui está isento de cometer sacrilégios e até de nos tornarmos hereges. Satanás, se tiver a oportunidade, vai usar a nós, a nossa esposa e aos nossos filhos, a qualquer hora do dia, da noite. E é por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Amém, irmãos? Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Satanás tem acesso a todos nós, como ele teve acesso a Pedro. Em outras palavras, você pode dizer: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Você pode dizer: Ele é o Senhor. Você pode dizer que Ele cura e liberta. Ah, mas não diga que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar os homens. Satanás odeia a pregação do Evangelho. Na cruz do Calvário, Deus revelou o melhor que havia no céu e o pior que havia no inferno. Deus revelou o melhor dele e o pior de Satanás. Paulo disse em 1 Coríntios 1,18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja então como que o assunto a respeito do Calvário tem importância na palavra de Deus. É salvação para os que creem, é loucura para os que perecem. E além disso, a cruz faz parte do plano de Deus para a humanidade. No verso 23, Jesus disse para Pedro, e Jesus disse também para Satanás: porque não compreendes as coisas que são de Deus. E você compreende? Nós compreendemos as coisas que são de Deus, nós respeitamos as coisas que são de Deus, nós priorizamos as coisas que são de Deus. Satanás e Pedro, eles não compreendiam o plano de Deus para a salvação dos homens. Eles teriam entendido se fosse um plano político, eles teriam compreendido se fosse um plano social, mas eles não compreenderam, porque a salvação é um plano espiritual, não é do homem, é de Deus. E assim também as pessoas acham que Deus está aqui para alimentá-las ou para curá-las, mas se esquecem que a maior necessidade do ser humano, a maior precisão do homem é perdão de pecados. Amém, irmãos? Nós precisamos muito mais sermos perdoados do que sermos curados, sermos perdoados do que sermos alimentados, sermos perdoados do que sermos vestidos. Jesus disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio necessariamente buscar os enfermos, buscar os famintos, ele veio buscar os perdidos. Como? Pagando por nossos pecados, na cruz do Calvário, e morrendo em nosso lugar. Você já parou para pensar o que Jesus já fez por você? Durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, sim, já houve uma guerra civil entre o norte e o sul, nos Estados Unidos da América. Muitas pessoas pensam que a razão principal da guerra foi a escravidão. Houve muitos outros motivos além da escravidão. Mas o sul e o norte se dividiram. Um homem do norte, ele foi convocado para lutar, mas devido a uma enfermidade grave, ele pediu para ser dispensado. O governo do norte disse que ele só poderia ser dispensado se conseguisse alguém, um substituto, para lutar em seu lugar. E ele conseguiu. Um voluntário, um substituto, se alistou e foi para a guerra no lugar daquele homem enfermo. E durante uma das batalhas, porque houve muitas batalhas, aquele substituto veio a morrer. Alguns meses mais tarde,
o mesmo homem foi novamente convocado para a guerra. Porém, ele ainda estava enfermo. E ele disse para as autoridades que ele já havia morrido na guerra, por meio da pessoa do seu substituto. E que por essa razão, ele nem poderia mais estar sendo convocado pela segunda vez. As autoridades se reuniram e confirmaram que realmente alguém já havia lutado e morrido no lugar daquele homem e que, portanto, ele não podia mais ser chamado para a guerra. E assim também, quem recebe Jesus Cristo, recebe um substituto que já morreu por ele, que já lutou por ele, que já venceu por ele. Este é o plano de Deus. Amém, irmãos? Jesus já fez tudo por nós, para que pudéssemos ser salvos. Por isso, nesta manhã, precisamos falar muito sobre o que Deus fala muito. E Deus fala bastante, que Jesus é o Cristo, e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E o terceiro tema, mais importante da Bíblia, hoje nós estamos falando da Bíblia, o dia da Bíblia, nós estamos comemorando o dia da Bíblia. O terceiro tema mais importante da Bíblia é a nova criatura em Cristo. E aqui nós vamos demorar um pouquinho mais. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Eis aqui o nosso maior problema. Nós não conseguimos nos renunciarmos. Não há resignação da nossa parte. Nós não queremos nos sacrificar para servirmos a Deus. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus nunca disse que seria fácil ser um crente, ser um cristão e viver por Ele. Ao contrário, Ele já admitiu: você precisa se renunciar para ser meu seguidor. Em outras palavras, se Jesus é o Cristo e Ele é, se Jesus Cristo morreu em nosso lugar e Ele morreu, agora então precisamos segui-lo, sem reserva, através de uma vida transformada, uma vida abdicada a Ele. Esse é um tema, meus irmãos, que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Deus não nos chamou para que continuássemos os mesmos, mas Deus nos chamou para que fôssemos novas criaturas. Muitos conseguem acreditar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo morreu por eles na cruz do Calvário, mas poucos conseguem segui-lo de coração. Veja 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a ideia que Paulo está nos dando é que a nossa transformação, ela é diária, ela é constante, ela não é simultânea, mas ela é constante. Você se lembra da borboleta, metamorfose? Ela primeiro é uma larva feia, nojenta, e de repente ela se torna numa borboleta linda. A larva fica rastejando, a borboleta ela alça voos. E nós estamos nessa transição entre a larva e a borboleta. E às vezes a gente tem que lembrar uns aos outros: tenha paciência comigo, Deus ainda não finalizou a obra dele na minha vida. Esposa, tenha paciência comigo. Esposo, tenha paciência comigo. Pai, mãe, tenham paciência comigo. Filhos, tenham paciência conosco. Porque Deus ainda não finalizou a obra dele nas nossas vidas. Todos nós ainda estamos em processo de transformação. O problema é quando nós damos um passo para frente e 2 para trás. Ou pior ainda, estacionamos. Estamos estagnados.
Deus nos salvou para ver transformação na nossa vida. Deus nos chamou para que fôssemos novas criaturas. E por que devemos viver uma vida transformada e diferente deste mundo? Porque é a única maneira de salvar a nossa vida terrena. Muitas pessoas acham que para salvar a sua vida terrena precisam ter investimentos na bolsa de valores, precisa ter dinheiro investido no banco. Outros acham que precisam fazer academia de 3 a 5 vezes por semana. Outros acham que precisam fazer exames preventivos o tempo todo. E com isso estarão salvando a sua vida terrena. Mas Jesus disse que não. Jesus disse no verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eis aqui então, irmãos, como salvar a sua vida. Coloque Jesus Cristo em primeiro lugar. Como preservar a sua vida terrena? Enfatize Jesus Cristo. Porque ao contrário do que muitas pessoas dizem, viver para Jesus é vida, e viver para si mesmo é morte. Eu cresci no meio de homens incrédulos. Eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, no meio de pessoas incrédulas. E aqueles homens viviam me dizendo que eu estava desperdiçando a minha vida dentro de uma igreja. Algumas décadas mais tarde, sem exagero da minha parte, a maioria daqueles homens já morreu, vítima de álcool, das drogas, doenças venéreas. Famílias foram dilaceradas pela imoralidade, pelo divórcio. Eles sim desperdiçaram a vida deles, e não aquele crente, não aquela criança que ficou vivendo para Jesus através de uma igreja. E além de salvar a nossa vida terrena, uma vida transformada é a única maneira de aproveitar esta vida. Verso 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus deixa bem claro que não vale a pena trocar os valores eternos pelos valores temporários. Mesmo que você, Diego, viva 100 anos, com saúde e com dinheiro no bolso, terá que morrer um dia e prestar contas a Deus. Você se lembra do Larry King, saudoso âncora da rede de notícias CNN Internacional? Nos últimos anos de sua vida, de sua carreira, o Larry King fez questão de entrevistar vários líderes religiosos. Ele trouxe vários líderes religiosos para serem entrevistados no seu programa noturno, transmitido internacionalmente pela CNN. E dentre esses líderes, ele trouxe o presidente da universidade onde eu estudei, o Dr. Bob Jones III. E nos bastidores, longe das câmeras, o Dr. Bob perguntou para o Larry: Larry, por que você tem convidado inúmeros líderes religiosos para serem entrevistados nos seus programas? E ele respondeu, com uma voz profunda, ele disse: Dr. Bob, os anos se passaram e eu me dei por conta da minha mortalidade. Talvez jovens como a Bárbara, como o Nicolas, não estejam pensando na mortalidade deles. Mas pessoas como eu, pessoas como o Toninho, pessoas como o Cleto, pessoas como o Walter, nós já estamos pensando nisso. Porque nós sabemos que agora é ladeira abaixo. E não importa, meus amados irmãos, quantos anos de vida ainda nós venhamos a ter, a verdade nua e crua é que em breve nós vamos prestar contas das nossas vidas a Deus. E talvez esteja mais breve do que imaginemos.
Os anos se passaram e eu me dei por conta da minha mortalidade. Em outras palavras, o Larry King, ele ganhou o mundo inteiro como jornalista internacional, mas ele sabia que em breve iria morrer. E ele estava em busca de esperança. Será que ele a achou? Salvar a vida, aproveitar a vida, ser uma nova criatura. É a única maneira de se aprontar também para o julgamento de Deus. Veja o verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A Bíblia ensina que nós seremos julgados não só pelas obras que praticamos, mas também pelas obras que deixamos de praticar. Ou seja, nós seremos julgados pela omissão e pela comissão. Onde estava você no dia 11 de setembro de 2001? Eu estava no meu escritório, na Vila Canaã, na cidade de Goiânia, Goiás, quando um dos nossos irmãos, Dr. Tiago Aguiar, apertou a campainha para me dizer que os Estados Unidos estavam sendo atacados. Estavam sendo atacados. Eu liguei a televisão e ainda pude ver o segundo avião se lançando sobre uma das torres em Nova York. E o mundo nunca mais foi o mesmo desde aquela data. E onde estava você quando o mundo entrou em lockdown no dia 18 de março de 2020? Eu estava retornando de São Paulo com a minha filha, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. E naquela mesma noite, quarta-feira, eu preguei Mateus 24 para todas as nossas igrejas online, pensando que seria só por 2 semanas, como havia sido prometido. Mas acabou sendo por quase 1 ano. Mas haverá um acontecimento no mundo, irmãos, muito maior que o 11 de setembro, muito maior que a pandemia do novo coronavírus, o arrebatamento da igreja. No abrir e fechar de olhos, a igreja será tirada deste mundo. Ela vai desaparecer da face da terra. Onde estará você naquele momento? Alguns de nós já estarão mortos no céu ou no inferno. Isso precisa ser dito. Outros estarão firmes na igreja ou fora dela. Alguns vivendo por Cristo e outros vivendo para os prazeres deste mundo. O importante é reconhecer que o dia do julgamento está se aproximando para todos nós. E Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E Jesus termina o seu discurso no verso 28. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele estava falando de Pedro, Tiago e João. 6 dias depois de dizer isso, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus ao monte. E eles viram Jesus se transfigurando na presença deles. E Jesus falando com Moisés e Elias. Ali eles tiveram uma visão do reino milenar de Cristo. Mas quem sabe Ele esteja falando agora de nós. Nós não vamos provar a morte, porque nós vamos subir no arrebatamento. Amém, irmãos? Se você é uma nova pessoa, uma nova criatura, pode ter certeza que um dia você fará parte do reino do Senhor Jesus Cristo. Entre Moisés, Abraão, Isaque e Jacó. Nesta manhã, política, esporte, saúde e cozinha são assuntos que sempre abordamos, mas nenhum desses assuntos é importante quando comparados com Cristo, a cruz do Calvário e a nossa transformação de vida. Então vamos falar muito sobre o que Deus fala muito. Vamos falar pouco sobre o que Deus fala pouco. E nada sobre o que Deus não fala. Porque é da boca de Deus que procedem as palavras da vida. Jesus Cristo
precisa estar na nossa boca o tempo todo. A cruz de Cristo no nosso coração o tempo todo. E todos os dias temos que buscar transformação e não regressão. Existe muita regressão no meio do povo de Deus. Muitas pessoas, ao invés de progredirem, estão regredindo. Basta você fazer um apanhamento, um inventário espiritual, para você verificar o quanto você tem regredido neste ano que se finda. Mas Deus não chamou você para regredir. Deus chamou você para progredir, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Amém?